Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Muito bem, hoje é dia 17 de outubro. Hoje a gente vai falar de um tema bem abrangente, bem legal, que a gente também trata bastante, que são as queimaduras. E eu acho que vale a pena a gente compartilhar esse vídeo também, porque nós vamos falar de medidas preventivas, vamos falar um pouquinho de tratamento, quando que a gente precisa internar no hospital, quando consegue tratar queimadura em casa, ambulatorialmente, né? Então eu acho que são dicas importantes pra gente ter, pra vocês saberem, tá bom? Vamos esperar um pouquinho a turma entrar e aí a gente já começa, tá? Enquanto isso, se vocês quiserem pensar em alguma pergunta que não mandaram, quiserem mandar, aí a gente vai respondendo também durante a nossa live, tá? Vou aproveitar que a gente tem um minutinho, eu vou colocar aqui o microfone enquanto isso, pra vocês me ouvirem melhor, tá bom? Vai tremer um pouquinho aqui a câmera do Face. Eu vou conectar aqui. Vamos ver quem que já entrou. Oi, Ana, tudo bem? Tiago, Daiane, Atiemelo, Sueli Francis. Ai, será que eu vou acertar, Sueli, falar? Francis Changelis, eu já deveria saber certo esse sobrenome de cor, né? Falar direitinho. Muito bem. Deixa eu só... Engraçado aqui. Vou mexer um pouquinho na câmera do Face, só pra ver se eu consigo saber quem está assistindo, que aqui tá meio sumido. A gente vai ajustando aqui. Acho que agora foi. Bom, vamos lá então, gente. Ana, tudo bem, Ana? Ana mandou uma carinha também. Bacana, gente. Então, vamos lá. Então, o nosso tema de hoje, da nossa live, do nosso Papo de Plástica, é sobre queimaduras. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre prevenção e sobre tratamento de queimaduras. Importante quem tem criança pequena em casa. Oi, Kel, tudo bem? Pra gente pensar em algumas medidas preventivas juntos, tá? Que eu acho que é importante para todo mundo, tá? Bom, então antes de eu começar com as perguntas, eu queria pontuar algumas questões. Então, quando a gente fala de queimadura, é importante a gente pensar para quem vai tratar dessa queimadura, quantificar em relação à profundidade, tá? Então, a queimadura a gente divide em 3 graus, primeiro, segundo e o terceiro grau. Pensar que o primeiro grau é como se fosse aquela queimadura de praia, aquela insolação, aquela insolação sem bolha, porque senão aí já é segundo grau. Mas sabe quando fica aquela coisa meio vermelhada que depois vai descascando? Então aquilo ali é uma queimadura de primeiro grau, tá? Quando já faz bolha, a gente já tá falando uma queimadura de segundo grau. E aí a de segundo grau, ela pode ser tanto superficial quanto profunda. Como que eu vou saber se uma queimadura é de segundo grau, ela é superficial ou profunda, se não tem uma bolha em cima? Então, pra gente, quando a gente vai tratar, é importante a gente saber. Então, a gente acaba tirando essa bolha de cima pra gente ver embaixo como que tá essa queimadura. Se essa queimadura tiver mais
A avermelhada, ela é um segundo grau mais superficial. Se eu tiro essa bolha, embaixo está um leito já meio esbranquiçado, é uma queimadura de segundo grau profundo. O que quer dizer? Quer dizer que queimou esses vasos e aquela vermelhidão que a presença do vaso dá, não existe mais. Então, queimou tanto o vaso que aí ele já ficou branco. Ele não, né? Ele já sumiu e não tá mais vermelho. E quanto mais profundo a queimadura, menos dói. Então, uma queimadura de terceiro grau já é aquela capa branca ou marrom, mais comum em grandes queimados, né? Ou queimaduras elétricas também é comum nas áreas de entrada e saída. E pacientes que às vezes têm uma queimadura por trauma, por fricção. Então, por exemplo, ontem eu atendi um paciente que, na verdade, ele não teve uma queimadura, mas ela funciona como? Ele tá todo escoriado, todo ralado, caiu de moto, só que aquilo foi raspando no asfalto e aquela pele foi saindo. E aí virou em algumas áreas mesmo um terceiro grau, foi tão profundo, saiu tanta pele que tá tudo brancão. E aí nas áreas que tá vermelhinho, ele sente dor, nas áreas que já tá o branco, que é o mais profundo, não sente, porque até o nervo que tá naquela região já foi embora. Então aí o nervo morreu, não dói, tá? Então se uma queimadura ela tem dor, quer dizer que ela é um pouquinho mais superficial. É um bom sinal. Claro que para o paciente é ruim sentir dor, mas aí você vai tratar com analgesia, com alguma medicação, mas pra gente é bom porque a gente sabe que a recuperação vai ser mais rápida, tá? Aquela queimadura que não tem dor, que são placas brancas, já são queimaduras de terceiro grau. E uma coisa que é importante vocês saberem, se o paciente não cuida direito de uma queimadura, ela pode aprofundar. Então a queimadura, ela não é assim, ó, queimou. Não, ela queimou e ela continua queimando. Resumindo, assim, falar de uma linguagem bem fácil. Então ela pode tanto expandir pela lateral ou aprofundar, né, aumentar em profundidade, tá? Então isso é importante a gente lembrar disso quando o paciente está sendo cuidado, porque se o paciente, de repente, um fator que aumenta o risco de aprofundar essa queimadura, por exemplo, infecção. Então, se eu tenho um paciente com uma queimadura de segundo grau, que evoluiu com uma infecção naquela pele, ela pode virar de terceiro. E aí, o tratamento da queimadura de terceiro grau, ele geralmente é com enxerto, por exemplo, né? E aí, você já vai ter uma área de cicatriz maior. As queimaduras de segundo grau, elas geralmente, as mais superficiais, reepitelizam. O que é reepitelizar? Formar uma pele nova. E aí, não precisa de enxerto. Então, quando a gente pensa numa queimadura de primeiro e segundo grau, é como se fosse um peeling, como se aquela pele tivesse dado uma saída, mas aquilo acaba recuperando, tá? Agora, uma queimadura de terceiro grau já é um peeling tão profundo, se a gente for comparar, né? Que aquilo não consegue se regenerar sozinho. E aí você precisa colocar uma pele lá de novo para aquilo poder fechar, cicatrizar. Então, quando às vezes vocês pensam em paciente com cicatriz de queimadura, aquelas cicatrizes retraídas, que às vezes, por exemplo, endobra, repuxa, faz retração, né? Essas cicatrizes geralmente são de queimaduras ou de terceiro grau, que não foram enxertadas, foi só tratado, e aquilo foi tentando aquela pele ao redor. Então, na área da cicatriz, na área da queimadura que morreu, não vai sair pele nova dali, mas a pele que está ao redor, ela vai fazendo isso aqui, ela vai tentando fechar a pele que está ao redor, fechar. E aí faz uma pele já de uma qualidade não tão legal. Então, às vezes, acaba fazendo retração. Então, o enxerto, ele protege, né, o paciente de ter uma recuperação boa, de ter menos retrações, né, futuras. E qual a melhor época, qual o melhor momento de fazer um enxerto? Vai depender de cada paciente. Se o paciente é um grande queimado, é uma região mais localizada, então vai depender de alguns fatores, tá? Nem sempre a gente geralmente não se faz um enxerto, por exemplo, queimou hoje, enxerta amanhã. Muito raro, tá? A gente tem que preparar esse leito. Então, por exemplo, em centros de grandes queimados, que só trata queimados, então vamos pensar na Santa Casa de Limeira, por exemplo, ou em Campinas, que tem unidade de terapia de queimados. Muitos pacientes a gente só vai tirando esse tecido. Então, paciente com queimadura de terceiro grau, a gente vai, raspa aquele tecido, faz curativo, dali 2 dias, abre os curativos de novo, faz sedação de novo nele, raspa de novo mais um pouco. E aí, até esse leito estar bom
para a gente enxertar naquela região, tá? Então, geralmente, os tratamentos de enxerto não são imediatos, são ao longo da internação, a longo prazo. Então, uma coisa importante que é vocês saberem é que profundidade que é essa queimadura. Primeiro, segundo ou terceiro grau, tá? Além disso, a gente tá falando também, a gente pensa na extensão. Se é uma região localizada, ou se é o corpo todo, ou se pegou face, se queimou o pelinho do nariz. Se o paciente, de repente, inalou aquela fumaça, também é uma queimadura já mais grave. Se pegou, por exemplo, as costas todas, se pegou a frente toda. Quanto maior a área queimada, mais grave é o paciente. Lembrar que a nossa pele, ela nos protege, né? E ela evita a gente perder calor. E evita a gente perder líquido, por exemplo. Então, o paciente sem pele, ele começa a perder calor, a temperatura baixa, faz hipotermia e começa a perder líquido, desidrata. E aí o paciente, e fora que a pele tá aberta, aquilo ali, para entrar um bichinho ali, infeccionar, e isso cair na corrente sanguínea, ele também está mais propenso a infecções generalizadas. Então, a pele nos protege muito. E um paciente inteiro queimado, ou boa parte do corpo queimado, é um paciente muito mais vulnerável, então, que exige internação para ter todos esses cuidados. Analgesia, né, melhorar a dor, hidratação desse paciente para ele não ficar desidratado, para não ter problema do rim, né, com desidratação, por exemplo, de todo o resto, né, para não ficar perdendo tanto calor, não ter hipotermia, porque a temperatura baixa causa um monte de alterações dentro do nosso vaso sanguíneo que levam a situações piores depois. Então, pacientes geralmente com mais de, por exemplo, 20% da superfície corpórea queimada. O que é superfície corpórea queimada? Superfície corpórea é tudo que é a nossa superfície corporal, então tanto de pele. Então, imagina que você tem que o corpo todo é 100%, né? Então, se você tiver 20%, o que seria mais ou menos 20%? Então, por exemplo, o tronco todo e os braços, né? Ou as costas todas e uma parte dos braços, já daria 20%. Então, uma queimadura grandinha, né? E queimaduras em áreas de face, por exemplo, que o paciente inalou, então quando aí já tem queimadura da árvore brônquica, né, da parte respiratória, também é critério de internação, né, porque acaba queimando até lá dentro, a parte da traqueia, dos brônquios, aí já é uma queimadura importante. Então, quando tiver algum incêndio, queimadura, evitem inalar a fumaça, porque isso vai piorar o prognóstico, esse paciente vai ser um paciente mais grave, tá? Então, quanto menos se respirar esse ar quente, essa poluição, por exemplo, em locais de incêndio, evita que isso se agrave tanto, tá? E falando de agente causador também, que é importante, pode ser uma queimadura elétrica, pode ser uma queimadura química, né? Pode ser uma queimadura biológica, então, por exemplo, água-viva, né? O paciente estava lá na praia, queimou, queimadura elétrica, mais comum, acidente de trabalho, então quem mexe com fios de alta tensão, mas de repente tomada também pode acontecer, né? Queimadura química, por exemplo, os ácidos, as bases, que mais? Gasolina, álcool, tudo que for inflamável também pode causar queimadura, thinner pode causar queimadura, né? Até alguns tipos de peeling causam queimaduras, então tomar cuidado também quem for tratar da área estética. Então, acho que seriam mais ou menos esses os agentes causadores. E, gente, por exemplo, festa junina. A gente vê muito fogo de artifício, bomba e, proporcionalmente, a gente vê também muito paciente com lesão de mão. Às vezes, segurou lá o rojão, estourou o rojão para cima e estourou a mão da pessoa que estava segurando. Não é uma queimadura, mas é uma perda de um membro, extremamente complicado, né? Extremamente grave a lesão, tá? Então, evitar fazer esse tipo de uso de fogo de artifício, que é muito, muito lesivo. Que mais? Eu acho que de agentes seria isso. Queimadura também por ingestão, né? Tem gente que criança acaba ingerindo, por exemplo, soda cáustica. Foi lá na área de serviço, achou a embalagem bacana, achou legal, foi lá brincar e tomou. Pode causar queimadura tão grave do esôfago que o esôfago fecha. E aí, nunca mais esse esôfago vai ser normal. Ele vai cicatrizar se for uma ingestão pequena, mas se for uma ingestão grande, aquilo cola. E é super difícil depois de tratar,
tá? Então, gente, a área de serviço é uma coisa importante para quem tem criança, não deve ficar nenhum tipo de produto que pode causar esse tipo de lesão. Então, água sanitária para cima, né? O máximo que você vai deixar ali embaixo é um sabão em pó e um amaciante, um detergente. Se você quiser deixar ali embaixo do tanque, por exemplo, tá? Outra coisa, ferro de passar. Às vezes passou roupa, a criança foi lá e ficou um fio assim, ó, pra baixo. Ai, que será que isso aqui deve ser uma corda, né? Criança pequena tá olhando de baixo pra cima, não vai enxergar que ali tem um ferro. Vai puxar. E às vezes o ferro tá quente, cai, queima. E o que é agravante das crianças? As crianças demoram para ter a reação, né? Então, às vezes, se fosse num adulto, já ia catar, ia ter força para tirar, por exemplo, aquele ferro rapidamente, e aí o contato do tempo nessa pele do ferro ia ser pequeno, então aí a queimadura seria pequena. Agora, uma criança encosta ali o ferro e às vezes fica, porque não consegue puxar a mãozinha ou porque não consegue tirar o ferro dali de cima, né? Então, a criança ela é muito mais vulnerável. Sem contar que a pele da criança também é mais fina. Então, a chance de ter uma queimadura mais profunda é maior, tá? Então, por exemplo, a área de serviço, evitar essas armadilhas, né? Cozinha, não preciso nem falar, né? Cabo de panela, nunca para fora, sempre para dentro. Além disso, outras coisas, se cortou alguma coisa, deixou um pedacinho da faca para fora, ou a criança já alcança, ela vai lá com a mãozinha na beiradinha da pia, o que ela achar ali, para ela vai ser o máximo. Então, nunca nada na beiradinha da pia, sempre mais para dentro, tá? Para evitar esses acidentes domésticos. E a panela sempre de preferência na boca de trás, para quem tem criança em casa pequena, claro que às vezes não dá, tem que usar todas as bocas do fogão, mas como chama? A alça da panela, por favor, prestem atenção, sempre para frente. Outra coisa também em relação à criança, para dentro, né? Nunca vá na cozinha fazer nenhum tipo de comida com a criança no colo. Você tá mexendo lá com fogo, uma quentura. De repente a criança, gente, ela vê o negócio, achou ótimo, ela vai se jogar. E você, às vezes, nem sempre vai ter tempo de segurar e evitar um acidente. Então, jamais vá lá mexer alguma coisa no fogo com criança no colo, tá? Para isso tem portãozinho, para evitar a entrada da cozinha de criança. Ou quando vai para a cozinha, o adulto, sei lá, põe um chiqueirinho, nem que a criança fique ali um pouquinho, né? Só para você ir lá, terminar de fazer o que tem alguma coisa no fogo, mas não pegue no colo. Porque a gente já viu situações assim muito catastróficas, né? Com queimadura de criança, tá? O que mais? Fios e tomadas, então, de preferência, tomadas encapadinhas, colocando com aquela proteção para quem tem criança, né? Criança, quando vai mexer em tomada, geralmente vai com a boca ou vai com o dedinho. E aí são queimaduras também piores, né? Então, geralmente acaba machucando boca e dedo, porque vai pôr um dedinho lá, né? E aí machuca, ou vai com a língua ou com a boca, e aí a gravidade da lesão também é maior, tá? E também o mais básico de todos, proteger do sol, né? Então, a gente tá falando de queimadura não só em ambiente doméstico, mas também verão tá chegando, às vezes a gente esquece de passar protetor. Em crianças não pode esquecer de passar protetor nunca, né? Então, tem que passar protetor físico, aquele que fica brancão mesmo, que gruda. Quanto mais branquelo o protetor para criança, melhor. Quanto mais de spray, a gente às vezes não fixa tão bem, né? E de preferência aqueles que sejam à prova d'água, porque vai entrar no mar, vai entrar na piscina, consegue passar protetor na criança de 2 em 2 horas? Para passar uma vez já é um show, né? Já é um acontecimento, porque mexe, porque tá fazendo aqui, então às vezes passou de um lado, não passou no outro. Então, passa pelo menos uma vez passado. Depois, não consegue passar de novo. Aí quer usar de repente um spray só para dar uma repassadinha? Até que ok. Ou se a criança for muito boazinha, muito tranquila, passa o spray, espalha direitinho, dali 2 horas reaplica. Toda vez que entrar na água, reaplica o protetor, porque tende a sair também, tá? Outra fonte muito comum de queimadura é você estar lá fazendo um churrasco, domingão, sábado, álcool, joga o álcool lá na churrasqueira. Gente, você tá com fogo, você jogou um produto que é totalmente inflamável, vai vir direto na pessoa, né? Então, o churrasqueiro que vai virar o churrasco, né?
extremamente ruins essas queimaduras também, porque geralmente vão na face, aí a face incha, pega a parte dos olhos, às vezes queima cílios, muitas vezes queima a orelha, que tem cartilagem, é difícil depois de cicatrizar. Então, se bem que hoje quase não se acha mais álcool, né, líquido, mas ainda acha. Então, de preferência, quando for acender churrasqueira, álcool em gel, tá bom? Para evitar esse tipo de problema. Também vai fazer uma fritura, um óleo quente, proteger mão, proteger braço, não deixar, se o óleo esqueceu lá ligado, foi fazer alguma coisa, a hora que voltou, nossa, vou pegar aqui, vou fazer a coxinha. Às vezes a hora que você coloca, aquilo já espirra e já queima bastante. Aí já vai no rosto, vai no pescoço, então tomar bastante cuidado, tá bom? A Mi Batista Andrade perguntou, doutora, minha bebê tem 10 meses, tem algum protetor que não é indicado para essa idade? Nessa idade, a partir dos 6 meses já ficou mais tranquilo para usar protetor, né? Até os 6 a gente pede para proteger de forma física, com roupinha, né? E evitar ficar nos horários mais importantes, entre 10 e 3 da tarde. Então, se for a praia ou a piscina, sempre antes das 10 ou depois das 3. Com 10 meses já dá para usar mais tranquilo o protetor. Claro que continue usando as medidas físicas, bonezinho, óculos, aquelas camisetinhas que tem filtro solar também na composição delas, é bacana. E para criança, geralmente é o filtro físico, é aquele branquinho mesmo, mais grudentinho, que realmente é o que é mais indicado, tá bom, Mi? Vamos ver se tem mais pergunta, que eu já respondo. Joia. Vocês podem me interromper, tá bom? Que aí eu vou responder. Bom, então falamos de queimadura em relação à profundidade, de nada. Profundidade de primeiro, segundo, terceiro grau, as áreas de extensão, queimaduras maiores ou menores que 20%, interna ou não, e áreas de face ou áreas de queimaduras inalatórias que a gente também interna, os agentes causadores, né, que são mais comuns, e por que as crianças são mais suscetíveis, né? A curiosidade das crianças, ela é muito maior, por exemplo, que o adulto, né? Ela viu um negocinho diferente, ela vai lá e puxa, ela vai lá e pega, e aí acaba predispondo a esses casos mais graves de queimadura. E o fato de elas terem pele mais fininha, demoram mais tempo para reagir ou nem conseguem reagir àquele agente causador, né? O tempo de contato, por exemplo, do calor com a pele é muito importante para a profundidade que essa queimadura vai ter. Então, se você bateu rapidinho e queimou, um exemplo bem fácil de vocês entenderem. Por exemplo, você está passando uma roupa, você ligou o ferro e quer saber se o ferro está quente ou não. Você não dá uma batidinha rápida, às vezes, naquela parte que vai encostar ali na roupa? Você dá uma batidinha bem rápida. Viu que está quente, mas você não deixou o dedo lá. Agora, se você pegar esse dedo e deixar lá, vai queimar. Então, o tempo de contato do calor com a superfície é importante para saber, para a evolução dessa queimadura de primeiro para segundo ou para terceiro grau, tá? Se você deixar o dedo lá no ferro encostado, vai virar uma queimadura de terceiro grau. Vai queimar tudo, vai queimar a pele, vai queimar toda a camada da pele, tanto derme, vai queimar gordura, vai chegar no músculo, vai perder tudo. E aí já é uma queimadura lá de terceiro grau. Então, o tempo de contato é importante. Então, quando vocês virem alguém teve uma queimadura, já tira a pessoa do lugar, joga água corrente o máximo de tempo que conseguir, porque você precisa resfriar essa pessoa, tá? Então, por exemplo, queimou com óleo quente. Larga lá a panela, põe o braço embaixo lá da torneira e fica. Fica. Não é assim, vou dar uma lavadinha de 1 minuto. Não, você fica lá 20 minutos. Fica lá com o braço até isso resfriar, tá? E aí depois você procura um atendimento. Aí vai pronto-socorro. Aí vai avaliar, vai ver o que vai precisar tomar ou não, que tipo de curativo vai precisar fazer, qual foi a gravidade da queimadura. Porque numa dessas, você transforma uma queimadura de segundo grau em segundo superficial. Não que você transforme, tipo, queimou, mas assim, você evita daquela de segundo superficial, fica lá prolongando, e aí prolongando aquela queimadura, ela vai acabar virando de segundo profundo, tá? Então, numa dessas, só de você colocar o braço embaixo de uma água gelada, já tá ótimo, você já fez muito por você, tá bom? Outra coisa o que não se pode fazer, jogar coisas em cima de uma área queimada. Então, não vai pôr café, não vai pôr pasta de dente, não vai pôr alho, óleo, o que mais que a turma põe? Até anotei aqui. Ovo, manteiga, pó de café, açúcar, sal. Não coloque nada na queimadura. Coloque água corrente, tá? Só, mais fresca, claro, mais fria,
tá? É isso que tem que fazer. Fez, ficou lá 10, 15, 20 minutos, tá tudo bem, melhorou a dor, ok, vai pro hospital, tá bom? O que mais? Sobre prevenção, acho que a gente falou bastante. Então, agora acho que eu vou para as perguntas aqui que me mandaram, tá? Bom, o que devo fazer quando me queimar com gordura quente? Então, sai do lugar que queimou e água corrente gelada na região. Como você pode reduzir os danos? Exatamente isso, né? Então, tirar o agente causador, colocar água corrente, porque aí você vai estar... Lembra que eu falei no começo que a queimadura, ela continua? Ela não é só queimou e acabou? Ela continua, ela tem uma área que ela vai dissipar aquele calor, aquela região. E como você reduz o dano, a melhor forma é isso. Os primeiros socorros, colocar em água corrente e depois seguir totalmente as orientações em relação ao curativo. Então, por exemplo, paciente que vai fazer tratamento ambulatorial, foi uma queimadura pequena, mas localizada, não precisa internar. Tudo bem, faça o curativo em casa. Não, veja o que a equipe médica orientou. Geralmente a gente faz troca de curativo todo dia no hospital, tá? Aí vai ter a pomada certa para usar com aquele curativo para aquela região, tá bom? O que requer tratamento médico como internação? Então, 20% maior que superfície corpórea, as queimaduras de terceiro grau, o médico sempre vai precisar avaliar tudo, né? Mas queimaduras de face vão exigir internação, geralmente crianças, porque às vezes tem que até ficar peladinho no bercinho, sem pôr lençol em cima, só com curativo, porque o lençol não pode ficar encostando, então a gente tem alguns tipos específicos quando é criança em alguma região, por exemplo, genitália, né, face, são regiões que você não consegue enfaixar, então geralmente acaba precisando ficar internado em isolamento. O que pode fazer para evitar as queimaduras? Acho que eu já falei bastante. Quais complicações podem surgir? Então, se uma queimadura não for logo tratada e acompanhada, pode ter áreas de retração, de fibrose, de limitar a movimentação de um membro. Então, de repente... tem mais 3 minutos. Então, de repente, a área de extensão, queimou a região da axila, faz aquelas bridas, aquelas áreas de fibrose. Quando queima pescoço, às vezes acaba cicatrizando coladinho e aí não consegue esticar o pescoço. Então, isso é uma das complicações. E aí tem que tratar. Se o paciente tem uma queimadura muito profunda, tem que enxertar. Queimadura com leite na colheita de frutas. Oi, Dani, tudo bem? Também é um tipo, né? Aí, geralmente, já é uma queimadura mais localizada, que aí consegue tratar ambulatorialmente. Às vezes não precisa, né, uma região, por exemplo, na boca ou na mão, que às vezes cai aquele negocinho, aquela queimadura, já é uma queimadura mais química ali, daquele leitinho da fruta, né? Também, lavar bem, tá? O que posso passar na queimadura na perna de uma criança que se queimou no cano da moto? Queimadura de cano de moto geralmente é de terceiro grau, porque é uma temperatura muito quente e o contato, mesmo que breve, ele geralmente consegue aprofundar. Então, em alguns casos, queimadura de cano de moto, a gente tem que tirar e enxertar. Ou se for uma região que tem um pouco de pele sobrando, tirar e dar ponto nessa região, tá? Estou com couro cabeludo sensível por causa de uma chapinha nova. Acredito que sejam queimaduras bem pequenas, pois só percebi com o tempo que a sensibilidade aumentava conforme eu usava prancha. E eu nunca havia usado prancha de placa infinita. O que devo usar para ajudar no processo das queimaduras e da sensibilidade? Gente, tomar cuidado porque assim, o couro cabeludo é uma pele. Então, se vai encostar algo ali muito quente, vai queimar. E aí você vai, estica, encosta, queimou. Aí você estica. Aí você continua queimando o cabelo, né? Aí você vai lá de novo no couro cabeludo. Essas áreas, você vai queimar folículo piloso ou você vai alterar esse folículo. A glândula sebácea também, ela pode queimar, né? Transmitir calor, fazendo com que ela queime também. Então, o ideal é manter pelo menos um espacinho entre o couro cabeludo e aonde você vai passar a chapinha, tá? Então, tem que respeitar esse espaço. E me perguntaram também qual é o tipo de queimadura quando aparecem bolhas, que eu falei lá no começo, de segundo grau, tá? E quanto tempo para cicatrização tem o resultado final? Isso é importante, porque o resultado final, o tempo de cicatrização, vai depender da profundidade da queimadura. Então, se eu tenho uma queimadura de primeiro grau, rapidinho aquilo cicatriza, vai só descamar, vai só sair um pouquinho daquela pele e ótimo. Com hidratante você consegue tratar em casa. Queimadura solar, por exemplo, tomou muito sol e
deu uma queimada. Ficou aquele vermelho, depois esse vermelho virou marrom e descascou. Primeiro grau. Segundo grau. Vai depender se for superficial ou profunda. Em média, de 7 a 15 dias para reptilizar. Lembra que eu falei no começo? Reptilizar é quando forma uma pelinha fina. Terceiro grau vai depender de quando vai ser operado, de quando vai ser enxertado. E aí, pode demorar 1 mês, pode demorar 2, vai depender da cicatrização de cada um e da época que foi feito o enxerto. Após feito o enxerto, que é tirar a pele de um lugar e colocar em outro, existe um tempo de integração desse enxerto. Então, até esse enxerto colar na região, vamos pensar aí mais ou menos mais uns 20 dias, tá bom? E quando a gente fala de pacientes internados, então, por exemplo, paciente que teve 20% da superfície corpórea queimada, a gente já calcula que ele vai ficar, em média, 20 dias internado. 40% da superfície corpórea queimada, que já é um paciente bem grave. No mínimo, 40 dias internado, tá? Então, com queimadura é coisa séria, pode ser uma coisa pequenininha, localizada, mas pode ser uma catástrofe, né? E quanto maior a área queimada, maior a chance de cicatrizes ruins, porque aí onde você vai tirar a pele para corrigir tudo isso? Então, imagina um paciente que queimou 40%, sobrou 60%, teoricamente, de doação de pele, mas você acha que os outros 60% você consegue tirar? Vai tirar a pele do resto do corpo para transformar naqueles 40%? Lembrar que onde você tirou a pele para doar para a região que está precisando, você também causou uma lesão, né? Então aí vai ficar mais um ralado, vai ficar mais um machucadinho ali. Acaba que aumenta um pouco, claro que não tanto da profundidade, mas você também está causando um machucadinho ali, né? Claro que ninguém escolhe se queimar, né? As pessoas, às vezes, que tem 40% são acidente de trabalho, ou alguém que jogou fogo em algum lugar, né? Situações assim bem específicas. Mas quanto mais a gente tiver o olhar atento para saber até onde que eu posso prevenir desses acidentes acontecerem, é importantíssimo, tá bom? Então eu espero ter tirado as dúvidas de vocês, espero ter contribuído um pouco na nossa experiência como cirurgiões plásticos, né, no tratamento das queimaduras. É o cirurgião plástico que acaba tratando de todos esses casos, né? Se vocês tiverem dúvida, podem me mandar durante a semana. Alguém que foi vítima de queimadura, compartilhem esse vídeo, ou se vocês acharem que as informações que a gente colocou foram importantes e que seja importante para mais alguém também, podem compartilhar, tá bom? Eu quero aproveitar rapidinho para falar que na semana que vem a gente vai fazer um evento. Eu até coloquei no Stories, né, essa semana, algumas pessoas me perguntaram. Vai ser esse papo de plástica que a gente faz aqui toda semana, só que vai ser ao vivo. Então, a gente vai fazer um formato diferente, que eu vou fazer uma aula em PowerPoint, com várias imagens, vai ser mais ilustrativo, né? E a gente escolheu o tema pra gente iniciar esse nosso jeito diferente de fazer esse papo de plástica na semana que vem, sobre harmonização facial, tá bom? Então, o evento começa às 19h, a gente vai ter uma aula aí mais ou menos de uns 40 minutos, meia hora e 40 minutos, eu acredito, falando disso, falando quais são os exageros da harmonização facial que a gente vê muito hoje, o que a gente não deseja de resultado, como que a gente busca um resultado mais harmônico, um resultado mais natural, né, sem pesar a mão. Então, o que a gente busca desses tratamentos, quais são aqueles casos que a gente achou, né? Então, a gente vai ter foto de famoso, com harmonização, que ficou bem legal, as outras que não ficaram, então a gente vai pontuar isso para vocês. Falar um pouquinho também de toxina e um pouquinho de fio, que fazem parte desse arsenal, né? Assim como a gente acaba complementando às vezes com cirurgia de pálpebra superior. Então, vou focar um pouquinho nesses assuntos que parece que a gente percebe que é muita dúvida, todo mundo tem medo de ficar exagerado, né? Então, para tirar essas dúvidas de vocês, a gente vai fazer isso ao vivo. E aí, no final, a gente vai ter sorteio de alguns brindes, de alguns parceiros que também vão participar com a gente na semana que vem, tá bom? Então, tem lá no Stories um linkzinho, uma caixinha, né? Quem quiser participar, mandar um recadinho aqui para as meninas no consultório, que vai ser um prazer receber vocês, tá bom? Gente, obrigada. Na quinta que vem também tem a live, tá bom? Mas a gente tem esse evento na quarta-feira que vem, no dia 23. Boa semana pra vocês, obrigada por estarem aqui acompanhando. Até mais. E muito obrigada, né? Dia 15, 2 dias atrás, foi meu aniversário. Eu ainda não consegui responder todas as mensagens do Insta e do Face, então eu queria agradecer. Eu vi que tem muitas, consegui ler uma parte delas, mas eu acho que eu consigo terminar de lê-las hoje e responder pra vocês, tá bom? E eu fiquei muito feliz, muito mesmo. Obrigada, gente. Até mais.